Olá pessoal, boa noite, aqui é o professor Eliezer Cavalheiro. Na aula de hoje eu tentarei explicar para vocês por que os morcegos eles transmitem tantas doenças. Pessoal, como vocês bem sabem, a nossa civilização ela atravessa um dos momentos mais críticos de sua história, que é a atual pandemia do novo coronavírus, certo? De acordo com informações científicas, essa doença ela ocorreu na China, ou melhor, ela surgiu na China em uma cidade denominada Wuhan e provavelmente foi transmitida de um animal para o ser humano, tá? E como vocês bem sabem, provavelmente esse animal foi o morcego. Então, gente, olha só, antes de começar a explicação, eu gostaria de pedir para que vocês se inscrevessem no canal, para que vocês dessem like nos vídeos se vocês gostarem, que vocês comentem, deixando alguma dúvida, compartilhem os vídeos para os amigos, para aquelas pessoas que, assim como vocês, gostam do conhecimento, gostam da arte do conhecimento. Então, gente, isso é muito importante, para que o projeto ele continue, tá? Esse feedback de vocês, para mim, é extremamente significativo. Então, agora vamos à explicação do porquê que os morcegos eles transmitem tantas doenças. De acordo com informações que eu coletei na internet, os morcegos eles foram a origem de epidemias anteriores de coronavírus, que foi o caso do SARS, que ocorreu em 2003 na China, e o MERS, que ocorreu em 2012 no Oriente Médio, tá? Ambos transmitidos pelo morcego e pelo camelo, respectivamente. E os cientistas eles acreditam que esses morcegos, que os morcegos eles podem ter causado um novo surto de coronavírus, que é a atual doença denominada Covid-19 que nós estamos enfrentando. Então agora eu tentarei explicar para vocês por que esses animais são portadores de um grande número de vírus. Olha só, gente, embora ainda não se saiba ao certo qual animal é o vetor do surto de novo coronavírus que surgiu na cidade chinesa de Wuhan e já infectou milhares de pessoas em todo o mundo, todos os olhos estão voltados para um morcego. Mais recentemente, o pangolim, animal semelhante ao tatu, também chegou a ser apontado como o vetor inicial do surto, mas, por serem notoriamente portadores de vários tipos de doenças, os morcegos continuam listados entre as grandes possibilidades. Tudo bem? Então, olha só, pessoal. Os morcegos, que são os únicos mamíferos capazes de voar, já haviam sido a origem de outras epidemias de coronavírus no início deste século. Eles foram a causa da transmissão da síndrome respiratória aguda grave, que é o SARS, que infectou mais de 8.000 pessoas, das quais cerca de 800 morreram. Em meados da década de 2010, os morcegos foram a origem de outra doença respiratória semelhante à SARS, que foi a Síndrome Respiratória do Oriente Médio, o MERS, que afetou menos pessoas, cerca de 2.000 pessoas e meia, mas foi mais letal, causando a morte de mais de 850 pessoas. Quanto a este novo coronavírus, formalmente chamado de SARS-CoV-2 e agora batizado de Covid-19, vale ressaltar que Covid-19 é a doença provocada pelo novo coronavírus, ok? As autoridades chinesas acreditam que ele se originou em um mercado de Wuhan que vendia frutos do mar e carne de animais selvagens, incluindo morcegos e víboras. Originalmente, pensava-se que as últimas poderiam ser vetores, mas os estudos genéticos descartaram isso. Além disso, um grupo de cientistas chinesa revelou que o SARS-CoV-2 é quase idêntico aos outros coronavírus transmitidos por morcegos. No final de janeiro de 2020, o jornal americano The New York Times publicou um relatório sugerindo que o morcego de ferradura grande chinês, Rhinolophus verrumequinum, poderia ser o principal culpado. O artigo escrito pelo jornalista científico James Gorman destaca que os morcegos são capazes de conviver com vários vírus sem adoecer, e não apenas o coronavírus. Então, olha só, pessoal, os morcegos não apenas transmitem diferentes cepas de coronavírus, que é um patógeno que em humanos pode causar inflamação pulmonar grave e febre. Eles também são um reservatório natural de outros vírus, como a raiva, e Marburg, Nipah e Hendra, que geraram surtos na África, Malásia, Bangladesh e Austrália. Os cientistas que estudam o processo evolutivo do ebola também acreditam que a doença poderia ter sido originada nesses mamíferos. Embora não sejam os únicos animais portadores de doenças com potencial de serem transmitidas aos seres humanos, roedores, primatas e aves também são vetores conhecidos. Os morcegos costumam causar mais problemas do que os outros. Isso não é realmente sua culpa, alertam os naturalistas. As transmissões geralmente ocorrem quando o ser humano invade os espaços onde habitam, Ou seja, geralmente as pessoas elas são infectadas quando elas invadem os espaços que os morcegos vivem, que é o seu hábitat.
algo cada vez mais frequente à medida que a população aumenta e os espaços naturais são urbanizados. Então, gente, olha só, o aumento da população humana, né, faz com que as pessoas naturalmente elas venham a invadir o espaço desses mamíferos, tendo contato com eles e dessa forma acabam se infectando com doenças que existem no interior desses animais, tudo bem? Então, olha só, gente, as infecções, né, elas também acontecem quando esses animais eles são caçados para comer ou para serem comercializados, como parece ter acontecido em Wuhan. E o perigo, né? Vamos falar agora sobre o perigo. O que torna os morcegos particularmente perigosos é sua tolerância a vírus, que excede a de outros mamíferos, tá? Então, olha só, o perigo também é grande pelo fato de serem uma espécie tão numerosa. Representam cerca de 1/4 de todos os mamíferos existentes. Somente os roedores, que têm uma população com quase o dobro do tamanho, excedem os morcegos em números de indivíduos. Então, olha só, gente, além dos morcegos eles terem um organismo bastante tolerante a vírus, né, em relação aos outros mamíferos, eles são também bastante numerosos, né, compondo 1/4 de todos os mamíferos existentes no planeta Terra. E eles estão por toda parte. O único continente que não apresenta morcegos é a Antártida. Além disso, o fato de voarem ajuda a espalhar doenças, principalmente por meio de vírus nas fezes desses animais. Tá? Mas por que esses animais são invadidos por patógenos? O que são patógenos? Organismos capazes de causar doenças, como por exemplo os vírus. Né? Por que esses animais eles são invadidos por esses patógenos? A resposta parece estar na dieta deles, que consiste em insetos transmissores de doenças. Então, olha só, gente, o que é que acontece? Basicamente, o que é que pode estar acontecendo é o seguinte: o cardápio dos morcegos consiste basicamente em insetos. E esses insetos, eles são transmissores de doenças. Então, o que acontece é que os morcegos se alimentam desses insetos, né? E através dessa alimentação, eles acabam adquirindo doenças. E quando o ser humano vai se alimentar, né, entra em contato com esses mamíferos, a doença acaba passando ali através da cadeia alimentar, né, para os seres humanos. E aí acontece que está acontecendo na atualidade agora, que é a pandemia do novo coronavírus, certo? Olha só, vamos falar agora um pouco sobre a tolerância que os morcegos possuem, né, a doenças, tá? Quanto à sua capacidade de sobreviver, apesar de portar vários vírus, os cientistas continuam a estudar o tema, mas acreditam que encontraram uma possível explicação. Então, olha só, gente, por que os morcegos eles continuam a sobreviver mesmo tendo coronavírus, por exemplo, né? Não é só o coronavírus, várias doenças eles apresentam. Em particular, aqui estamos falando sobre os coronavírus, tá? Por que eles vivem mesmo apresentando esses vírus no seu interior? De acordo com os cientistas, tá? De acordo com pesquisas recentes, né? A resposta pode estar na maneira pela qual as adaptações evolutivas dos morcegos que lhes permitem voar modificaram seu sistema imunológico, tá? Então, olha só. Os morcegos, eles passaram ao longo de sua história por um processo evolutivo, tá? Esse processo evolutivo veio lhes permitir a capacidade de voo. São os únicos mamíferos que voam. Então, essas adaptações evolutivas dos morcegos alteraram o seu sistema imunológico, fazendo com que eles se tornassem imunes a diversas doenças, inclusive aos coronavírus, tá? Então, existe uma teoria que foi proposta por alguns cientistas da China e da Singapura no ano de 2018, né? E essa teoria diz o seguinte, que para os morcegos eles gerarem energia suficiente para alcançar voo, as células do corpo deles elas se rompem e liberam fragmentos de DNA, tá? Então, o que é que acontece? Normalmente, o sistema imunológico de um mamífero responde a esses fragmentos como se fosse um organismo invasor e os destrói. Porém, os morcegos eles parecem ter desenvolvido uma adaptação que modifica a resposta imune de seu organismo, fazendo com que não ataquem esses fragmentos não identificados, tá? Então, no caso dos morcegos, o processo evolutivo deles faz com que o organismo não reaja a esses fragmentos de DNA liberados de suas células por causa da geração de energia para alcançar voo. Então, os morcegos eles meio que acabam, né, burlando essa lei da natureza, podemos dizer dessa forma, mas na verdade é um processo adaptativo
devido à sua evolução. Então, olha só, essa modificação ela faz com que o sistema imunológico do morcego, né, haja efetivamente, mas não de maneira exagerada na presença de um vírus, tá? Então, olha só, os morcegos eles conseguiram passar por um processo evolutivo. Esse processo evolutivo faz com que eles não ataquem, o sistema imunológico dos morcegos não ataque os vírus que existem no seu organismo de forma exagerada, tá? Então, dessa forma que eles conseguem ser tolerantes aos coronavírus, por exemplo. Ok, gente? Olha só, a resistência dos morcegos aos vírus e o fato de existirem em grande número colocam esses animais na mira dos cientistas há diversos anos. Em 2017, a EcoHealth Alliance, que está na China há uma década e meia estudando doenças que passam de animais para humanos, conhecidas como zoonoses, publicou um relatório na revista Nature alertando sobre os riscos. Tá? Então, de acordo com essa ONG, tá, os morcegos eles são hospedeiros de uma proporção muito maior de zoonoses em comparação com outros mamíferos. Tá? No início de 2019, um grupo de cientistas do Instituto Wuhan de Virologia e da Universidade da Academia Chinesa de Ciências, que estudaram coronavírus em morcegos, alertou diretamente que uma nova infecção era provável. Então, olha só, pessoal. No início do ano passado, né, no início de 2019, os cientistas chineses eles já previam um surto de uma nova doença causada por coronavírus, certo? Então, de acordo com os cientistas, acreditava-se que os coronavírus originários de morcegos ressurgiram para causar o próximo surto da doença, previram os cientistas, tá? Nesse sentido, a China é um ponto provável, eles detalharam. Apesar disso, muitos cientistas lembram que os morcegos desempenham um papel importante na natureza. Eles são essenciais para a polinização de muitas frutas, como bananas, abacates e mangas, e também comem toneladas de insetos vetores de doenças. Então, olha só, gente, né? Vocês podem ficar, às vezes a pessoa, né, que não analisa direito a realidade, ela pode ficar com raiva dos morcegos, pode pensar ali um plano para exterminar, né, esses mamíferos, porque se são eles que transmitem doença, são eles que estão colocando aqui a nossa espécie, a espécie humana em risco, então por que não exterminá-los? Pessoal, todos os organismos na natureza, né, todos os seres vivos e até mesmo os seres não vivos, como o caso dos vírus, né, os seres não vivos, eles desempenham papéis importantíssimos na natureza. Então, os morcegos eles são essenciais para a polinização de muitas frutas, né? Bananas, abacates, mangas. E também eles comem toneladas de insetos que são vetores de doenças. Tá? Esses insetos, inclusive, podem passar doença para o ser humano. Então, os morcegos, eles, na verdade, eles auxiliam, né, a nossa espécie. O problema que acontece é quando o ser humano decide invadir o território desses animais, entrando em contato com ele, e aí, né, eles acabam passando essas doenças para os seres humanos, tá? Então, olha só, o presidente dessa EcoHealth Alliance, que é uma ONG, né, ele enfatizou que uma das medidas mais importantes que podem ser tomadas para evitar zoonoses é proibir o comércio de animais selvagens, como a China está fazendo, a China faz temporariamente, tá? Então, pessoal, fazendo uma breve revisão do que nós abordamos na aula de hoje, né, por que os morcegos eles são tão tolerantes a diversas doenças, basicamente a resposta está no seu processo evolutivo relacionado à sua capacidade de voo, que acabou alterando o seu sistema imunológico, fazendo com que eles se tornem imunes aos vírus. Porém, quando o ser humano entra em contato com esses animais, esses vírus são repassados do morcego para o ser humano, e o ser humano ele não tem essa imunidade a esses vírus. Então acaba acontecendo o que está acontecendo atualmente, que é esse surto dessa doença que já atinge o mundo todo, com milhares de infectados e mortos, tá, pessoal? Então, olha só, basicamente a aula de hoje é isso, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado, tenha dado para vocês aprenderem alguma coisa, tá, gente? Então nos vemos na próxima aula. Até mais. Abraços.